Cosquices da Malta. Olá, cusquinhos e cusquinhas! Eu sabia que mais dia, menos dia, isso ia acabar acontecendo. Na semana passada não teve cusquice. Um pouco por eu ter mais coisas para fazer do que o normal, outro pouco porque eu me descoordeno quando eu tenho mais coisa para fazer do que o normal. Ai, Mê, a tua função é foda também, né? E deu nisso. Mas para compensar, eu publiquei um vídeo sobre os bastidores do podcast que mostra um pouquinho como é o meu processo criativo. Ai, socorro! Já assistiu? Para quem não assistiu, tá lá no Instagram. Pode ir lá depois para conferir. Mas o que importa é que estamos de volta e hoje com um assunto muito bacana. Eu vou falar sobre a listinha dos museus que eu quero conhecer em Portugal. Mas fica ligado que não é exatamente o que tu tá pensando. Não? Eu sou a Melina e esse é o Cosquices da Malta. Falou em museu e a Malta pensa logo em obras de arte. Ok, reconheço o valor, mas não sou exatamente uma fã desse tipo de museu. Mas vocês já esperavam por isso, né? Por outro lado, eu amo lugares que contam a história de coisas aleatórias, como a do pão, por exemplo. E o que não falta em Portugal é esse tipo de museu. A Covid empatou meus planos de visita, mas vou compartilhar com vocês quais estão no topo da minha lista. Sucesso! E como eu tô gravando esse episódio em dia de folga, eu tenho aqui do meu lado um copinho com ela, a Cachaça A, um dos rótulos disponíveis no mundo da cachaça, a primeira loja na Europa especializada em cachaça artesanal brasileira. Que delícia! O Mundo da Cachaça é o apoiador oficial do Cosquices da Malta e do meu confinamento, diga-se de passagem. Acesse mundodacachaça.pt para conhecer os rótulos e fazer a tua encomenda, e Mundo da Cachaça Oficial no Instagram para saber de novidades e promoções. O primeiro não podia deixar de ser o Museu do Fado. Eu dei essa dica bem rapidinho no episódio sobre Lisboa, como um dos lugares a visitar na capital portuguesa. O fado, como vocês já devem saber, é um estilo musical típico português, muito popular por aqui desde as primeiras décadas do século XIX. A origem mesmo provavelmente é bem anterior a isso, mas foi nessa época que o fado tomou as ruas de Lisboa e em seguida do resto do país. E toda essa história é contada no Museu do Fado, em imagens, áudios, documentos e muitos outros materiais. Para quem está em Portugal, não adianta querer ir agora porque está fechado, mas deve reabrir dia 5 de abril conforme o nosso plano de desconfinamento. Mas esteja aqui ou em qualquer parte do mundo, dá para acessar o site museudofado.pt para já ter uma ideia do que vai encontrar. Quero. Outro que eu também sugeri lá no episódio sobre Lisboa é o Museu Nacional dos Coches. Aliás, eu até falei errado da outra vez. Eu não sei o que seria de mim sem a Ruth e a Ana para me ensinarem a falar português. Português de Portugal. Coches são carruagens antigas bem pomposas, usadas principalmente pela realeza. E a ideia do museu veio justamente de uma rainha, a Dona Amélia de Orleans e Bragança, casada com o rei Dom Carlos I. Isso foi em 1905, mas é claro que de lá para cá já tiveram várias melhorias. A última delas, em 2015, passou inclusive pelas mãos do arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha. Esse museu tá nas minhas prioridades pós-confinamento e vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre ele no site museudoscoches.gov.pt. Mas eu faço uma recomendação extra para seguirem também o Instagram, @museudoscoches, porque todos os dias eles colocam algum detalhe como destaque, seja das próprias carruagens, de algum apetrecho ou de qualquer coisa que fez parte daquele universo. Eu acho que é bem diferente, né? E se não tem grana na conta, pelo menos tem no museu. Ai, meu Deus, me expliquem melhor isso. É isso que acontece no Museu do Dinheiro, também em Lisboa. Sim, quase tudo fica em Lisboa. É uma vibe meio São Paulo, Rio de Janeiro, assim, do Brasil. É bacana porque conta a história do dinheiro de Portugal, mas também traz moedas de outras partes do mundo. Mas o mais legal mesmo é ser um museu mais moderno e interativo.
A interatividade é sempre uma coisa que me chama atenção, assim, não sei como é que é com vocês, mas eu adoro e por isso esse também tá nos meus tops para visitar. Ah, mas eu entendo. Mas não só nos meus, em 2017 ele foi reconhecido como o melhor museu do ano pela Associação Portuguesa de Museologia. Já dá pra ver que a coisa é boa mesmo, né? Pra saber mais, acessa museudodinheiro.pt. Tem até um quiz lá pra saber o quanto tu entende da coisa. Já em Ceia, na Serra da Estrela, tem o Museu do Brinquedo, um espaço que reúne cerca de 8.000 brinquedos de Portugal e do mundo. Tem muitos itens antigos, como bonecas feitas à mão, carrinhos de lomba, coisas que muitas crianças de hoje nem imaginam que já existiram. É legal para os miúdos, para verem como era a realidade antigamente, e para os adultos, para matarem um pouquinho a saudade de algumas coisas da sua infância. Ai, que demais, acho muito legal essas coisas. E por falar em infância, em Lisboa tem o Museu das Crianças. E eu acho esse nome meio creepy, porque a primeira coisa que me vem à cabeça é um monte de criancinha, assim, tipo estátua. Mas é óbvio que não é nada disso, né? O Museu das Crianças é um espaço interativo todo voltado ao mundo infantil com atividades didáticas e pedagógicas. Tem oficinas, música, teatro. E apesar de eu não ter nenhuma criança para levar, eu fiquei curiosa para conhecer. Deve ser um lugar que borbulha criatividade e eu sempre acho isso uma coisa legal. Dependendo da pessoa, pode achar irritante. Outro que eu tô louca pra ir é o Museu da Chapelaria. Hã? Lembram que eu disse que eu gosto de conhecer a história de coisas aleatórias, assim? É bem disso que eu tô falando. O Museu da Chapelaria fica em São João da Madeira, que não tem nada a ver com a ilha, tá? Diga-se de passagem. São João da Madeira é uma cidade ao norte de Portugal, lá pros lados do Porto. Como o nome já diz, o museu conta a história da indústria dos chapéus, e aí vai desde modelos até impacto econômico e social. E para quem acha que deve ser uma seca, eles têm diversas atividades temáticas que deixam as visitas bem interessantes, inclusive para as crianças. Para entender o que eu tô falando, entra em museudachapelaria.pt. Acho que vai ser uma boa surpresa. E óbvio que em um país com uma mesa tão farta não podiam faltar museus gastronômicos, lambareiros. Não importa. O fato é que algumas das delícias portuguesas receberam homenagens num espaço só seu. É o caso do Museu do Pão. Viram? Tinha dado um teaserzinho lá no início. Tem sim o Museu do Pão. E ele fica também em Ceia. Esse tá na minha lista há muito tempo e também é uma das minhas prioridades pós-confinamento. Eu não sei se vocês sabem, mas Portugal tem uma variedade imensa de pães. Eu digo isso porque nunca tinha associado Portugal a pão até chegar aqui. Não, por favor. E esse museu, claro, fala de toda essa história. São 3.500 metros quadrados de artefatos antigos e recentes da indústria do pão. Além de fotos, cenários e um tanto mais de coisas que fizeram e fazem parte disso tudo. Já prometi para minha mãe, devoradora incansável de pão, que esse museu tá no roteiro da próxima visita. Até lá, ela e vocês podem matar a curiosidade em museudopão.pt. Deus livre, é uma coisa bem boa. Para quem aprecia um bom vinho, como eu, tem museu também, e não é só um. Uhul! O maior é o Museu Nacional do Vinho, que fica em Alcobaça, ali pertinho da minha querida Nazaré. Ai, saudade de Nazaré. São mais de 10.000 peças que contam a história do vinho português desde o século XVII. Mas não é apenas isso. Na cidade do Porto fica o Museu do Vinho do Porto, e em Anadia fica o Museu do Vinho da Bairrada. Eu vou dizer pra vocês que eu adoro vinho do Porto, mas confesso que prefiro o da Bairrada. Fica a dica pra quem tá afim de experimentar um bom vinho português. Como assim? Cadê a nossa fidelidade? Para fechar os museus gastronômicos, em Oliveira do Hospital fica o Museu do Azeite. História, fabricação, tá tudo lá. E assim como da chapelaria, o Museu do Azeite também tem atividades para as crianças, o que facilita muito um passeio em família. Aproveita o confinamento para fazer uma visitinha virtual em museudoazeite.com. Para quem estava esperando uma dica bizarra, chegou a hora. Como assim? Entre os vários museus estranhos que tem aqui em Portugal, o mais legal para mim é o Museu da Dermatologia, onde tem nada menos do que 254 peças em cera com problemas dermatológicos. Estou
Chocada! Mas calma que não é o bizarro pelo bizarro. Na verdade, são patologias que ao longo do tempo foram desaparecendo ou ficando extremamente raras devido ao avanço da medicina. É igual ao Museu dos Brinquedos, mas em vez de brinquedos são perebas. Ai, que nojo! Aqui na Deep Web que eu tenho na mente, a vontade de visitar o Museu da Dermatologia tá enlouquecedora. No fundo, ninguém é normal, né? Por que eu seria? Ai, sua safada! Outro também da área médica é o Museu Miguel Bombarda, instalado em um antigo hospital psiquiátrico. Miguel Bombarda foi um médico que atuou na área de psiquiatria e foi assassinado por um paciente no próprio hospital. O museu tem um acervo dos tratamentos da época, além de manter a arquitetura, que foi pensada levando em conta a condição dos pacientes. É muito relevante. Ai, tem muita coisa estranha e curiosa, assim. Em Tomar tem o Museu dos Fósforos, em Lisboa o Museu Faraday sobre eletricidade, em Loures tem o Museu da Polícia Judiciária, que tem objetos apreendidos ao longo de muitos e muitos anos, incluindo a faca usada em uma tentativa de assassinato contra o Papa João Paulo II. Também em Lisboa e no Porto tem o Museu da Farmácia, cá em Coimbra tem o Museu da Ciência, e quanto mais a gente procura, mais a gente acha. É uma orgia o negócio. Eu vou deixar no Instagram uns linkzinhos bem descolados para vocês, já que aqui não vai dar tempo de falar de tudo. Por fim, eu quero falar do Museu Nacional Resistência e Liberdade, instalado na Fortaleza de Peniche. O nome é forte e a história é ainda mais. De todos os que eu falei hoje, esse foi o único que eu já tive a oportunidade de visitar e por isso eu não podia deixar de fora. Essa fortaleza começou a ser construída em 1557 e foi palco de muitos acontecimentos relevantes na história do país. Entre eles, esse que deu origem ao museu. Vocês já devem saber que Portugal viveu numa ditadura entre 1926 e 1974. E nesse período a fortaleza foi transformada na cadeia do Forte de Peniche, para onde eram levados os presos políticos, ou seja, os opositores ao Estado Novo. Eu não tinha ideia de nada disso. Na verdade, ela já tinha sido usada como cadeia em outras épocas, mas provavelmente essa foi assim a mais cruel. Em 1974, com a queda da ditadura no país, os presos foram libertados. E em 2017, no mesmo lugar, foi inaugurado o museu que conta toda essa história. Bem legal. Dá para visitar espaços como a capela e a sala onde os presos recebiam visitas. Tem também um lugar que passam projeções das fichas desses presos. Tem exposição de objetos e fotos de todo o período do Estado Novo, como cartas que os presos mandavam e recebiam. E a maior parte desse acervo foi doada por sobreviventes ou familiares. Esse silêncio é porque deu uma embargadinha, tá? Ah, mas a energia deve ser péssima. Não, pelo menos não foi o que eu senti. O meu sentimento durante toda a visita foi assim, tipo uma inspiração, sabem? As pessoas que estavam ali tinham uma causa e lutavam por ela. Aliás, se não me engano, é na capela que tem um infográfico sobre a fuga cinematográfica que aconteceu lá em 3 de janeiro de 1960. Amei, bem feito. Enfim, Cusquinhos, eu não sou comunista, mas sou contra qualquer tipo de opressão. E o Museu Nacional Resistência e Liberdade traz muito esse sentimento de luta. É um lugar que todo mundo que vem a Portugal deveria conhecer. Até porque, né, Peniche é um lugar lindíssimo. Vai no museu, depois dá uma voltinha, curte uma praia. Sou louco pra não gostar disso. Eu acho esse tipo de coisa o máximo. Malta tem muito museu para visitar aqui em Portugal, dos mais convencionais aos mais loucos. Então, quando estiverem planejando uma viagem para cá, não deixem de pesquisar sobre isso. Eu vou até facilitar a vida de vocês e deixar no Instagram um link que tem todos os museus de Portugal. Olha lá que certamente vocês vão encontrar algumas pérolas. Viu? Não sou a besta que aparento. E eu já vou deixar um pequeno spoiler. Um dos mais incríveis que eu visitei ficou de fora dessa lista porque vai ganhar um episódio só dele. Não dele especificamente, mas do lugar em que ele tá. E vocês vão saber qual é na semana que vem. Fica ligada no Cosquices da Malta que você saberá, minha amiga.
E se vocês conhecem alguém que gosta de museus ou que veio há pouco tempo pra cá ou simplesmente gosta de umas coisas estranhas, mandem o link desse episódio pra ele ou pra ela e ajudem a divulgar o Cosquices da Malta. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Não esqueçam de seguir Cosquices da Malta e Mundo da Cachaça Oficial no Instagram, que a gente tá sempre colocando umas novidades por lá. Bom fim de semana, se cuidem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.